nós leremos a partir do verso de número 5, tá bom? Lucas 21, de 5 a 19, 14 versos. Antes de lermos a Escritura Sagrada, possamos a Trindade Santa, na pessoa do Santo Espírito, que nos ilumine, que nos dê a capacidade de enxergarmos além da tinta do papel, que a gente possa perceber além. Assim, Senhor, oramos mais uma vez aqui, agora pedindo ao Senhor que nos ilumine, que a luz divina sobre cada congregação, cada coração, para que a gente possa perceber além. Que o texto sagrado seja vivo e que a gente conheça hoje a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Diz assim a Escritura Sagrada: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu-lhe: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Palavra da salvação na manhã desse domingo. Nossa, que difícil esse texto, né? Não é difícil? Pesado, muito pesado o texto. O calendário litúrgico faz uma sugestão, um texto para o final do ano litúrgico, que é conhecido como o discurso escatológico de Jesus. A escatologia trata do estudo das coisas que acontecerão depois, né? Do futuro. E muita gente aplica esse texto de maneira errada, como se Deus fosse a origem e o criador de todo esse mal. Então, para nós iniciarmos aqui a nossa reflexão, eu preciso dizer para vocês que a gente tem que ter um pressuposto de que mal nenhum origina de Deus.
Deus não é mau. E eu também preciso pensar, talvez numa herança que a gente tem, e ela precisa ser criticada e questionada, né? Que a gente diz assim, não, o mal não vem de Deus, mas Deus permite o mal. Aí eu preciso também trazer um pressuposto aqui, que eu, Jorge, contemplando um Deus que dá permissão de um mal acontecer, eu vou dizer assim, eu não quero servir esse Deus. Que permite o mal acontecer, é complicado. A gente precisa pensar sobre isso. Então hoje é dia de pensar sobre isso. Porque esse discurso escatológico de Jesus é onde ele constata um caos que acontecerá na humanidade, no futuro. Ele constatou isso e preparou as pessoas que o seguiam. A gente precisa entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Esse discurso foi proferido nos últimos dias do ministério de Jesus sobre a terra, no templo em Jerusalém, antes dele ser preso. E esse discurso ele inicia, olha que interessante, quando alguém olha para o templo, isso para a gente é muito importante, e começa a admirar o templo. Olha que coisa maravilhosa, né? E assim, a gente tem o hábito de valorizar as coisas preciosas, né? Isso é muito importante, assim. As obras, desde o início, a gente entende, inclusive, que Deus partilha a capacidade de criar com outras pessoas, e as pessoas, nós criamos coisas belas e maravilhosas. Isso é muito importante. Agora, a gente precisa pensar onde que a gente põe a segurança, se é nas obras das mãos da gente que a gente cria, ou se é em Deus. É uma coisa que a gente já começa a pensar por aqui. Porque muitos de nós colocam toda a sua confiança e estrutura da vida em cima daquilo que a gente mesmo faz, né? Então é uma coisa para a gente refletir também. O que Jesus coloca para a gente aqui? Essa grandiosidade do templo, que era um templo que já tinha sido destruído e reconstruído por Herodes. Então Herodes reconstrói aquele templo de maneira maravilhosa. Ele era o símbolo da identidade nacional do povo de Israel. Ele era o símbolo da cultura de Israel. Ele era o símbolo da religião de Israel. E aí Jesus olha e diz assim, olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Esse negócio aqui vai ser destruído de novo. Na cabeça do judeu que ouve isso, é como se o mundo fosse acabar para ele. O final do mundo para os judeus é a destruição do templo. Na cabeça dele é isso que ia acontecer. Era algo inimaginável aquele templo ser destruído. Jesus então descreve alguns sinais que precederiam essa destruição. Aí ele fala de coisas horrorosas. E que a gente, hoje, a gente tem uma cinematografia aí, com a palavra Apocalipse, que ela é bizarra, né? Que ela não revela em nada o que o Apocalipse de João de fato traz. O Apocalipse de João, aqui um parênteses, é um livro de maior esperança para as pessoas cristãs, se de fato a gente lê-lo corretamente. Se a gente não lê-lo corretamente, a gente tem um conjunto de códigos com coisas aterrorizantes, e a nossa cultura imagina, né? Assim que a gente lê criando a imagem, né? E se a gente cria a imagem daquilo que está ali, é assustador. Aquilo dá medo. Os nossos irmãos e irmãs mais antigos não gostavam de ler o Apocalipse de João por causa das coisas, da imagem que eles criavam. Imagina Deus com olho de fogo, né? Cabelo branco. É uma doideira. Eu não quero isso. Mas a gente esquece que ali o estilo literário é um estilo de código. Uma outra hora a gente volta no Apocalipse, vamos retornar para o texto. O Apocalipse deveria ter por título o livro da revelação de Jesus Cristo, a esperança. Esse deveria ser o título. Só que a gente, na imagem que criamos, só vemos destruição, guerra, fome, né? Pega os filmes que tratam do Apocalipse, só coisa má. E não é isso que está ali.
Mas vamos voltar para o texto aqui para a gente. Então, Jesus vai dizer de algumas coisas que acontecerão que são um retrato de um caos. Um caos vai se estabelecer. Só que Jesus, muitas pessoas vão olhar para esse texto e vão dizer a mesma coisa que eu disse aqui no início. Duro texto. Porque normalmente a nossa tendência, quando a gente olha alguma coisa, é olhar a coisa má. Não é isso, é olhar o ruim. A gente não consegue ver o que está de bom no texto. A gente esquece que no texto, ele fala assim aqui, não fica desesperado, não, calma, eu vou estar com você, espera, né? Eu estou constatando alguma coisa que vai acontecer aqui, mas esse não é o fim, não, espera. A gente não consegue ver isso. Mas ele diz isso aqui umas 3 vezes. A gente não enxerga isso, a gente só enxerga a guerra, a fome, as desigualdades, as injustiças, só isso que a gente enxerga, né? A gente esquece que ele não está falando de um fim definitivo, ele está falando de um momento de transição. Então, esse caos que ele vislumbra no futuro, ele está falando de transição. É um momento de transição. É um processo, né? É como se fosse... a gente sempre acompanha alguém, né, que já gestou e pariu. Sempre tem aí, a gente não imagina. E as pessoas mais velhas vão falar de uma dor muito forte, né? Qual que é a dor muito forte que a nossa cultura fala? É uma dor de parto. É mais ou menos isso que está aqui. É mais ou menos isso que está aqui. Existem dores. Por quê? Porque depois do parto tem algo muito maior que se estabelece, muito mais bonito, com muita vida, né? E que dá a capacidade até da gente ressignificar aquela dor. Quando um filho vem com saúde, né? Aquilo muda. Então é mais ou menos sobre isso que ele está falando. É a dor de um parto, de algo novo que está para nascer. É isso que ele está mostrando para a gente, né? Quando a gente olha esse texto, eu preciso também chamar a atenção dos irmãos e das irmãs para os textos que estão aí no nosso calendário litúrgico. Estão aí na nossa liturgia. Nós começamos com um cântico lá em Isaías 12. Isaías 12, o profeta, 700 anos antes de Jesus Cristo, ele já proclamava que Deus é a salvação dele e ele não ia temer porque ele confiava em Deus. Então, Isaías, no meio de uma dificuldade, eu confio em Deus. É isso que Isaías está dizendo lá em 12. Paulo escreve aos Tessalonicenses, naquele texto lá sobre o trabalho, mas ele finaliza assim: olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No meio desse negócio aqui, onde tem um monte de gente aqui que está meio injusto, né? Não está muito legal, não está assumindo a responsabilidade pela sua vida, olha só, não cansa de fazer o bem, não deixa esse comportamento aqui de pessoas aproveitadoras afetar você a ponto de você parar de fazer o bem. Isso acontece muito. Na hora que a gente é afetado com alguma coisa ruim perto da gente, parece que a gente desanima de fazer o bem. Ah, para que eu estou fazendo isso? Cansei de fazer isso. Vou parar de fazer o bem. Paulo fala assim: olha, para vocês, meus irmãos, mesmo diante disso, não cansem de fazer o bem. Não cansem de fazer o bem. E olha que interessante. De novo, Isaías, lá em 65, ele traz uma promessa poética maravilhosa que a gente lê. Um novo céu, uma nova terra. Mas em que contexto Isaías está trazendo isso para a gente? Num contexto de muita dor, de muito sofrimento, de guerra, num contexto de exílio. Ele fala: peraí, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem alguma coisa nova que vai acontecer aqui. E é esse texto que a gente lembrou, lá em Isaías 65. Com todos esses textos na cabeça, o que a gente pode perceber? Primeiro, que o sofrimento faz parte da vida. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, a primeira observação, é ilusão a gente achar que Deus garante para alguém uma vida sem sofrimento. Tem um monte de igreja pensando nisso, viu, gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essas pessoas têm uma fé frustradíssima, porque elas esperam uma vida onde não tenha sofrimento e tudo tenha solução. Desculpa, não é assim. Não é assim. Se alguém te ensinou assim, eu preciso pegar esse ensinamento e trazer para a gente ressignificar. Porque o sofrimento faz parte da existência humana. A criação sofre.
A natureza sofre, nós sofremos. Outra coisa, existe uma responsabilidade ética na história com esses caos e sofrimentos. A gente precisa entender que tipo de responsabilidade a gente tem no meio do caos, no meio do sofrimento. Né? Terceira coisa, existe esperança no meio da adversidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Se eu puder dar um tema, hoje é esperança no meio do caos. Esperança no meio da adversidade. Ah, o negócio complicou aqui. Calma, tem esperança. Calma, tem esperança. E por último, há confiança num Deus que não abandona a sua criação. Deus não abandona a sua criação, mas Ele trabalha continuamente conosco para uma renovação de vida. Então a gente tem na vida cotidiana uma renovação de todas as coisas. O que a gente precisa de olhar então? A gente precisa trazer aqui para nós essa esperança nesse novo tempo. Para isso eu quero trazer 3 pontinhos rápidos para vocês. O primeiro deles é que estruturas que parecem inabaláveis na nossa vida, elas podem se quebrar. Sabe quando você confia numa coisa que parece, você olha aquele templo majestoso, bonito, que é inimaginável você vê-lo caído? Muitas vezes essas estruturas se quebram na existência da gente. E eu não estou falando de templo, né, gente? Vocês sabem disso. Eu estou falando de muitas estruturas que nós criamos. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de instituições que a gente cria. Eu estou falando do modelo de família que muitas vezes a gente pensa. Eu estou falando de modelos políticos que muitas vezes nós colocamos toda a nossa confiança naquilo. A gente acha que aquilo é a resposta final, que é uma estrutura inabalável. Eu estou falando de configurações econômicas que a gente acha que aquilo ali nunca vai cair. Não é verdade? Eu estou falando de normas sociais que a gente acha que aquilo é imutável, que sempre tem que ser daquele jeitinho. Eu estou falando de coisas que são tratadas por nós praticamente como certezas doutrinárias e que a gente não tem a coragem de repensar. E eu vou dizer para vocês, muitas vezes, essas estruturas que parecem para a gente firmes como um templo, não vão ficar pedra sobre pedra. Elas podem cair. Elas podem cair. Elas podem se desmoronar. E o que eu vou fazer? Né? Às vezes a gente tem até a nossa própria estrutura religiosa, sabe? Quando a gente acha que a maneira da gente exercer a nossa fé é inabalável. E de repente, aquela estrutura que a gente aprendeu, ela precisa cair para algo novo ser reconstruído. É isso que a gente precisa pensar, sabe? Quando a gente olha toda a Escritura Sagrada, existe uma única coisa que é inabalável. Em toda a Escritura Sagrada, uma única coisa que não se abala. O escritor aos Hebreus, ou os escritores aos Hebreus, lá no capítulo 12, verso 28, vai falar que a única coisa que não se abala é Deus. O resto, todos nós, tudo, toda a vida, está propenso a algum tipo de abalo, a algum tipo de queda, a algum tipo de transformação, a algum tipo de mudança. Então, quando a gente imagina isso, né, eu preciso pensar lá em Isaías 65, que a gente leu aqui. A promessa 700 anos antes de Jesus. Eis que crio um novo céu e nova terra. Agora vamos lá, vamos fazer aqui uma interpretação de texto, coisa básica, né? Está aqui a nossa professora de português sentada na mesa ao meu lado, né? Que é para a gente uma professora de interpretação do texto aqui, né? Para algo novo acontecer, algo velho precisa ser o quê? Mudado, transformado. Tem que ter mudança. E é isso que o texto traz para a gente. Algo que é inevitável que alguma coisa
antiga ou velha, precisa passar para algo novo se estabelecer. A gente acredita num futuro de dignidade. É isso que a nossa fé aponta. Para esse futuro de dignidade acontecer, esse presente onde não tem dignidade precisa passar, precisa mudar, né? Então, quando essas estruturas caem, eu não preciso ficar desesperado pelo caos que se estabelece quando uma estrutura cai. E muitas vezes a gente fica desesperado, paralisado, sem saber o que fazer quando um caos se estabelece. Mas eu preciso dar um passinho, tentar olhar o que está acontecendo, e de repente eu estou vendo ali novas oportunidades se abrindo, novas possibilidades se abrindo, coisa que eu não estava enxergando quando eu estava lá dentro do caos. E é sobre isso que Jesus está dizendo aqui quando ele faz esse discurso escatológico. Essas coisas elas vão acontecer, sabe por quê? Porque eu vislumbro uma humanidade que ela não vai dar conta de si própria, onde o egoísmo vai tomar conta, onde a ganância vai tomar conta, onde o mal vai acontecer muitas vezes, mas isso é temporário, isso vai passar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, que isso passe rápido, porque tem hora que a gente desanima de fazer o bem, diante de tanta coisa ruim ao nosso redor. Mas eu não posso abrir mão dessa esperança no meio do caos. Eu não vou abrir mão dessa esperança no meio do caos. Não dá. E é sobre essas crises que nós vivemos, muitas vezes pessoais, internas, às vezes externas, muitas vezes comunitárias, muitas vezes sociais, nacionais, que eu preciso, no meio do caos, guardar o coração e perceber que tem novas possibilidades, novas oportunidades que podem se abrir. E eu gostaria muito de convidar você, minha irmã, e você, meu irmão, para perceber, né, que esses espaços podem ser o próprio Deus te oferecendo vida nova. Que essas dores, esses sofrimentos, esses caos, pode ser Deus ali do seu lado, porque ali Ele vai estar quando você precisa de sustento, quando você precisa de suporte. É ali que Ele se revela, é ali que Ele se faz presente. E ali você vai ver Deus te mostrando um novo caminho. Segundo ponto, o caos no meio da história, né, não é um sinal de ausência de Deus. Gente, quantas vezes eu ouço no gabinete aqui um monte de vezes, assim, eu estou cansado de ouvir isso, né? Deus esqueceu de mim. Deus não está me vendo. Meu sofrimento é tanto que eu não consigo. Deus só me largou. Não tem Deus aqui. Quantas vezes nós nos fechamos nessas dores e sofrimentos assim, aonde a gente fica tão fechado em nós mesmos, nas nossas dores e nos nossos sofrimentos, que eu falo, não tem Deus aqui. Nenhum caos, nenhum sofrimento, nenhuma desorganização é sinal de ausência de Deus, mas é sinal de transição, de transformação. Guerras, revoluções, terremotos, fomes, epidemias, sinais aterradores. Nada disso é um fim definitivo. Nada. Jesus não está aqui espiritualizando a dor ou romantizando a dor, não, viu, gente? Em nenhum momento. Jesus está trazendo uma constatação daquilo que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. E Ele está preparando todas as pessoas para esse caos que acontecerá. A fé não é um convite para fugir do mundo, para fugir do caos. Não. A fé é um convite para que a gente tenha força para enfrentar o caos. Para que a gente encare o caos face a face. E eu preciso enfrentar essas adversidades que se impõem na vida da gente, que não avisa que vai chegar, simplesmente chega. Descontroladamente. Então a gente precisa entender que a herança que nós trazemos da teologia reformada é que a gente vive num mundo o quê? Caído. Num mundo de caos. Num mundo onde a maldade está aí. Olha que interessante. É marcado por injustiças, é marcado pelo mal, é marcado pelos conflitos. Mas também a gente tem um Deus que se revela no cuidado, na história e com fidelidade. Um Deus que se revela no cuidado, na história, com fidelidade. Um Deus
que se revela no cuidado, na história, com fidelidade. Não é um Deus que determina o mal. Tem gente que acredita que Deus determina o mal. Tem gente que acredita que Deus permite. E eu não consigo. Eu já acreditei, hoje não mais. Não consigo ver uma maldade vir de Deus. Não consigo. Se para você está tudo bem acreditar em Deus que permite mal, é com você. Eu não acredito. E vou te sugerir, por favor, repense isso. Repense essa ideia de Deus que foi colocada para a gente. Um Deus que permite a maldade, que permite a injustiça. É inconcebível para mim, por exemplo, conceber um Deus que permite uma criança sofrer. É inconcebível, eu não consigo conceber esse Deus. Eu não consigo conceber esse Deus. Mas eu consigo conceber um Deus que está lá do lado dela, cuidando dela, protegendo o coraçãozinho dela de tantas injustiças e dores que são contingências da vida humana. Muitas vezes essa maldade que está aí, muitas vezes essa desumanidade que se instaurou. Esse Deus vai nos guiar no meio das maldades para que haja recriação, para que haja plena redenção. Para que haja recriação, para que haja plena redenção. Então a gente precisa entender esse Deus que conduz, essa história não de uma forma controladora. Não é um Deus que tem uma mão que controla a gente como se fôssemos marionetes. Não. É um Deus que nos dá liberdade, inclusive de errar. E que o erro faz parte do processo de aprendizado, da pedagogia nossa. E que a gente vê aqui um Deus que vai soprar para que a gente perceba que é possível ter uma vida melhor, mais amor, mais dignidade, mais justiça. Então não é um Deus que vai coagir a gente, ou impor, ou obrigar. É um Deus que sopra, inspira, persuade o amor, mostra que existem novas possibilidades, e Ele faz isso insistentemente, mesmo quando a gente não tem nenhuma conta de merecimento. Isso para Ele não é nada. Ele continua fazendo com todas as pessoas, soprando, inspirando, guiando. Olha, pode ter mais vida aqui, tem outra oportunidade ali, pode ter mais vida de justiça aqui, mais amor aqui, mais igualdade aqui. Constantemente nos corações Ele vai fazendo isso. Então, eu não estou falando de um Deus que cria terremotos, mas eu estou falando de um Deus que, depois do terremoto, inspira reconstruções. Eu não estou falando de um Deus que envia fome, mas eu estou falando de um Deus que, no meio da fome, mobiliza solidariedades, partilha, cuidado. Quando Jesus fala desse caos histórico, Ele não está querendo produzir medo em ninguém. Ele está querendo produzir coragem e esperança, para que a gente passe por esses perrengues da vida. Então, Ele diz assim: não se apavorem quando isso acontecer. Ou seja, não confundam adversidades e crises e caos com abandono. Não confundam isso. Não confundam dor com derrota. Não confundam sofrimento com fim. É exatamente isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, que nós lemos aqui. Não cansemos de fazer o bem, apesar de tanto mal ao nosso redor. A gente desiste de fazer o bem muito fácil. A gente precisa repensar sobre isso. Ou seja, em tempos difíceis, os chamados que a gente recebe, não é para o pânico, mas é para o comprometimento, para a esperança. Não é um chamado de fuga, mas é de responsabilidade, de cuidado, de reconstrução. Não é um chamado para o fatalismo, olha que o mundo está mal, mas é por uma ação ética para a construção de um mundo melhor. É isso que a gente chama. E para finalizar, eu quero refletir com vocês o terceiro ponto, que é sobre a fidelidade que nos sustenta no meio das perseguições e das rupturas da vida. Jesus é honesto. Jesus vai dizer: vocês vão ser perseguidos, vocês vão perder gente, vão ter perda, vai ter luto, vai ter ruptura, vai perder amizade.
Tem um monte de coisa ruim que vai acontecer. Jesus está, de alguma maneira, preparando ali os seus discípulos para que eles pudessem enfrentar as prisões que aconteceram, as rejeições, as acusações falsas, as traições familiares. Ele não está normatizando isso. Ele não está normatizando. Ele está oferecendo uma promessa extraordinária. Ele diz assim: olha, no meio de tudo isso, eu vou dar para vocês palavras de sabedoria. Eu vou estar do lado de vocês, eu vou ensinar para vocês. Vocês não vão estar sozinhos quando isso acontecer, disse Jesus. Então, ele diz assim: é pela perseverança, lá no finalzinho, né? É pela perseverança que vocês vão ganhar a vida de vocês. Perseverem, continuem. Então não é uma promessa de vida fácil. O evangelho que promete vida fácil não é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho de qualquer outra pessoa. É uma notícia que algumas outras pessoas estão dizendo por aí, inclusive no nome dele. Mas Jesus não promete vida fácil. Jesus promete presença dele na vida. Presença dele. Ninguém está sozinho. É isso que Jesus promete. Jesus não promete uma vitória imediata para ninguém. Jesus promete sentido à vida. Jesus não promete poder, mas promete fidelidade. Promete fidelidade. Então, quando a gente vê esse Deus que nos acompanha, né, oferecendo sabedoria, coragem, criatividade, possibilidade de bem a cada instante, né, a gente vai ver um Deus que se expressa num companheirismo incrível, que nos inspira todo dia e que nos atrai divinamente para o bem constantemente. Então, ele vai nos inspirar com criatividade, com coragem, com discernimento, com a promessa de perseverança. E essa promessa de perseverança não significa cruzar os braços passivamente e vai dizer: não tem nada que fazer, que às vezes nós fazemos também. Eu vou cruzar os braços aqui, não tem mais o que fazer. Tem sim. Eu tenho uma ação que ela pode ser ética e que pode refletir que eu não estou sozinho, que eu tenho Deus comigo naquele momento. Então, perseverar é continuar respondendo a esse chamado de amor quando todas as coisas dizem pare. Perseverar, eu preciso continuar respondendo a esse chamado de amor, eu preciso continuar com as boas ações. Então, é responder o mal com o bem. É outra coisa difícil para nós. É responder a violência com ética e firmeza, com justiça. É outra coisa, porque quando a gente quer violência, o que a gente quer fazer? Revidar com violência. Quando a gente vê o mal, o que a gente quer fazer? Dar o mal de novo. É quando a gente vê o desespero diante da gente responder com esperança, não com desespero. É continuar fazendo bem, como Paulo falou. E Paulo ainda traz para a gente, né, essa insistência. E no trecho final, a gente vê Lucas narrando, né, que Jesus disse assim: olha, não se preocupem, nem um fio de cabelo se perderá de vocês. Jesus não está falando isso literalmente, né, gente? Jesus está dizendo assim: olha, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Finalizando. Pessoal, a gente vive numa sociedade hoje com tantas transições, com tantos caos, né? Muitas vezes tem caos social, caos político, caos econômico, caos cultural, caos religioso, caos dentro da gente. Quantas vezes a gente reflete e repensa sobre o tipo de fé que a gente tem, né? Tudo isso está aí o tempo todo no meio da gente, no meio da gente. Muitas estruturas que pareciam para a gente sólidas, instituições, relações sociais, amizades, certezas religiosas, narrativas políticas, todas elas estão sendo abaladas hoje. A gente está num processo de reflexão e de ressignificação de um mundo. O mundo está sendo ressignificado, né? Algumas pessoas veem tudo isso com muito medo. Com muito medo. Outras pessoas veem isso com muita raiva. Pode até. Outras pessoas se paralisam diante dessas mudanças, né? Dessas transições.
Mas o Evangelho de Jesus oferece outra vida. É a via da fidelidade e da esperança. E é para essa via que eu quero te chamar. Quando qualquer caos se instaurar na sua vida, confia na fidelidade de Deus e tenha esperança. Fidelidade, porque Deus permanece conosco e traz para a gente raiz, fundamento, para que a gente confie nele. A esperança de que a gente é capaz de responder a essas crises, a essas adversidades, com criatividade, com coragem, com uma ação transformadora e com reconstrução. Então, para nós, a gente precisa pensar que quando alguém vem com uma leitura apocalíptica de pavor, eu não vou aceitar, eu vou rejeitar essas leituras apocalípticas de pavor e mal. Eu vou rejeitar esse fatalismo que a gente faz, o mundo não tem jeito, né? Para o Brasil não tem jeito, para aquela família não tem jeito, aquela pessoa não tem jeito. Eu vou rejeitar isso. Eu vou rejeitar espiritualidades individualistas que oram, levantam as mãos, cantam e que se esquecem do cuidado do outro. Eu vou rejeitar isso. Esquece do sofrimento do próximo. Eu vou rejeitar discursos religiosos que alimentam ódio, preconceito, exclusão, intolerância. E ao mesmo tempo eu vou construir uma vida e uma comunidade que acolhe, que serve as pessoas vulneráveis, que defende a dignidade humana, que trabalha pela paz, pela justiça, que reconstrói, que não se cansa de fazer o bem e que sonha com novos céus e nova terra. Que sonha. Então eu quero convidar vocês para sonhar comigo, com uma sociedade nova, menos desigual, mais generosa, mais humana, mais compassiva. Assim, do mesmo jeito que o templo caiu lá em Jerusalém, né? E depois que o templo caiu, uma fé mais ampla se estabeleceu lá, Deus pode gerar novos caminhos para nós. Não só como comunidade de fé, mas como sociedade. Assim como Isaías viu novos céus e nova terra, a gente também pode sonhar e trabalhar para que a nossa ação seja uma ação de estabelecimento desse novo céu e nova terra aqui, agora, no hoje. Assim como Paulo fala, não desanima, a gente também pode perseverar para que a gente possa continuar agindo mesmo quando tudo parece difícil. E assim como Jesus prometeu sabedoria para a gente em tempos de perseguição, a gente pode confiar que Deus vai dar discernimento para a gente com muita sabedoria nos tempos de crise. Perseverança não é teimosia, não. Perseverança é uma esperança teimosa. Sabe quando a esperança é teimosa? Eu vou esperar, eu tenho esperança, e é para isso que eu quero chamar vocês. Então, eu preciso enxergar Deus trabalhando no processo da história com a gente. Eu quero crer que a cada crise a gente tem uma oportunidade divina de ter um momento muito melhor depois. E eu preciso responder ao caos com amor e com criatividade. Assim, eu gostaria que a gente saísse daqui hoje. Podemos ficar de pé? Quero te convidar para baixar a cabeça. Pensar um pouquinho o que os problemas, as adversidades, as lutas promovem dentro de você, no seu coração. Como é que você encara isso? Você precisa de mudar. Para que a gente saia daqui um pouco melhor da forma com que entramos. E eu quero também te convidar a repetir as palavras de Jesus Cristo comigo, dizendo assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estendamos as nossas mãos e recebamos a bênção hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus, que é nosso Pai, que é nossa Mãe, consolo, socorro e comunhão do Santo Espírito seja sempre sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão, sobre cada família aqui representada e sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus. Amém. Amém.